estrangeiros. Deus ama o estrangeiro. Nós lemos na Bíblia várias passagens sobre o amor e o cuidado de Deus para com os estrangeiros. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, nós lemos: Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Deus sabe que na sociedade estas classes, o órfão, a viúva e o estrangeiro, são classes que estão suscetíveis, que são mais vulneráveis, digamos assim. E Ele vai à frente dessas classes, porque é Ele que toma a defesa do órfão, da viúva e do estrangeiro. Na Bíblia nós vemos em vários versículos, na Bíblia nós lemos desde o começo dela sobre a história de vários imigrantes, como Abraão, que saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, para peregrinar até uma terra que Deus lhe mostraria qual seria, com a promessa de um filho que foi cumprida, com uma descendência que seria maior que a quantidade de estrelas nos céus, que Abraão não chegou a ver, mas se cumpriu, porque Deus é fiel ao que promete. Nós vemos a fidelidade de Deus na sua descendência, cuidando de Isaac, abrindo os poços no deserto que Isaac precisava. Nós vemos a continuação através de Jacó, prosperando Jacó, mesmo ele encontrando pessoas da sua própria família que abusavam dele, como Labão, seu sogro. Deus faz com que Jacó prospere. Nós vemos a história de Moisés, que cresceu dentro de um palácio estrangeiro e vem a se tornar depois o grande libertador do povo hebreu da escravidão do Egito, e vem a chegar a ver a terra prometida. Nós vemos a história de Josué, que teve a coragem de tomar posse da terra prometida e entrar com o povo judeu na terra. Nós vemos a história de Esther, nós vemos a história de Ruth, duas mulheres corajosas. Esther salva seu povo. Vemos a história de Ruth, que através da sua nora chega a ter novamente uma família. Nós vemos a história de Daniel, que consegue driblar a inveja, a intriga, a maldade ao seu redor, consegue ser fiel a Deus e a sobreviver às armadilhas dos inimigos. Nós vemos tantas e tantas histórias de pessoas que no estrangeiro foram fortalecidas pelo Senhor, foram renovadas pelo Senhor, foram salvas pelo Senhor, foram abençoadas pelo Senhor, prosperaram porque estavam dentro da vontade do Senhor. Meu irmão, você nem eu somos diferentes dessas pessoas. O mesmo Deus que prometeu, que cumpriu na vida dessas pessoas que nós lemos na Bíblia, é o mesmo Deus que promete a ti, que cumpre a ti e a mim com essas promessas. Essas promessas são vivas. Para você saber quais são as promessas para a tua vida, leia a Bíblia. Se você tem angústias, aflições no estrangeiro, ore ao Senhor.
A oração faz com que Deus saiba de tudo que nos angustia. E a palavra de Deus é ela, através dela, que nós recebemos as mensagens que Deus quer nos enviar, o caminho que Ele quer nos fazer seguir. Por isso, meu irmão, creia tão somente que todas essas promessas são reais. Elas não estão paradas no tempo, que só serviram para aquelas pessoas naquela época. Elas são vivas, atuais e servem para você e para mim. Nós façamos a nossa parte. A nossa parte é: esforça-te, ser corajoso, ser forte, não é? Trabalha, ser trabalhador, ser honesto, ser uma pessoa exemplo da palavra de Deus, exemplo do que é ser cristão. Faça a sua parte, coloque-se na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, e espere que Ele te guarde, Ele te defenda, Ele te guie. É maravilhoso estar na mão de Deus. Ao mesmo tempo que nós prosperamos, nós vemos também até pessoas ao nosso redor prosperar. É uma promessa, não é? Deus nos promete que nós seremos abençoados e nós prosperaremos. E também promete que aquele que nos abençoar também prosperará. Creia, confie, coloque-se na mão de Deus. É a única coisa que você tem que fazer. O impossível, os seus sonhos, o que você acha que não consegue, aí deixe na mão de Deus. Aí já não é seu negócio, são negócios de Deus. Cuide da sua parte, deixe que Deus atue na parte dele. Leia a Bíblia. A Bíblia é a tua bússola, é a palavra de Deus. É ela que vai te guiar em todos os lugares onde você estiver e passar.